O salão estava iluminado por lustres de cristal, e cada canto da mansão parecia exalar perfume caro misturado ao som abafado de risadas. Entre vestidos brilhantes e taças de champanhe, uma jovem de cabelos longos, olhar doce e silencioso, estendeu a mão com timidez. Clara, a filha muda do milionário Roberto, apenas pediu um copo d'água. O garçom, prestes a lhe servir, foi interrompido por um cochicho venenoso da madrasta, Lígia. Ele hesitou, depois sorriu de forma amarga e voltou com um copo diferente. Clara, sem desconfiar, levou-o aos lábios diante de dezenas de convidados. O que ela beberia naquele instante mudaria tudo e deixaria cada coração presente em lágrimas. Mas primeiro, deixe-me contar como tudo começou. Clara tinha 17 anos e vivia cercada por tudo que o dinheiro podia comprar. Roupas importadas, brinquedos quando criança, joias que nunca pediu. Mas, apesar de morar em uma mansão com jardins impecáveis e piscina reluzente, carregava dentro de si um vazio que nem os milhões do pai podiam preencher. Muda desde o nascimento, Clara aprendeu a se expressar pelos olhos e pelas mãos. O caderno de desenhos era seu refúgio, cada página um pedaço de sua alma. Ali, rabiscava flores, pássaros e até pessoas sorrindo. Sorrisos que muitas vezes não via dentro de casa. Seu maior sonho era simples: ser professora de arte para crianças, mostrar que mesmo sem voz se pode ensinar o mundo a ouvir. Mas esse sonho parecia sempre distante, porque na casa onde morava, silêncio não era sinônimo de respeito, e sim de desprezo. E o desprezo viria de onde ela menos esperava. A mansão do milionário Roberto era um espetáculo arquitetônico. Colunas brancas, vidros espelhados e carros de luxo na garagem. Por fora, um palácio. Por dentro, um campo de batalhas silenciosas. Roberto, homem de negócios duro e inflexível, raramente estava em casa. Quando estava, preferia os jornais e relatórios às conversas com a filha. Não era cruel, mas era ausente, e sua ausência doía tanto quanto qualquer palavra dura. Lígia, a madrasta, preenchia esse vazio com veneno. Sempre bem vestida, maquiada e cercada de amigas interesseiras, ela se incomodava com a presença de Clara. Para ela, a menina era um estorvo, um lembrete constante de que aquela herança milionária tinha uma herdeira legítima. Entre empregados, o clima era de medo. Ninguém ousava defender Clara em voz alta. Apenas olhares de compaixão surgiam quando a menina passava com seus cadernos abraçados ao peito. Mas haveria uma exceção entre os funcionários. Alguém que mudaria tudo. Pedro, um homem de meia idade que trabalhava na manutenção da mansão há 15 anos, observava Clara desde pequena. Diferente dos outros, ele não baixava os olhos quando ela passava. Ao contrário, sempre sorria discretamente e, quando podia, deixava uma flor do jardim em sua mesa de desenhos. Clara notava esses pequenos gestos, mas não imaginava que Pedro guardava um segredo. Ele também havia perdido a voz na juventude, vítima de um acidente. Sabia exatamente o que significava viver no mundo do silêncio, e esse segredo logo se tornaria a chave para a salvação de Clara. Numa manhã especialmente fria de julho, Clara esperava ansiosa pelo pai na sala de jantar. Ele raramente aparecia no café, mas naquela semana prometera tentar. Com cuidado, a menina deixou sobre a mesa um desenho recém-finalizado. Ela e o pai juntos, caminhando de mãos dadas num parque. Era um desenho diferente dos outros. Desta vez, ela havia escrito palavras ao redor da imagem. Papai, eu te amo, em várias cores. Havia demorado 3 dias para terminá-lo, caprichando em cada detalhe. Roberto entrou apressado, ajeitando o paletó Armani. Clara sorriu, empurrando o caderno para perto dele. O milionário parou, olhou de relance e por um momento, apenas um momento, seus olhos se suavizaram. Mas então, Lígia surgiu atrás dele. Um desenho, Roberto?
disse com desdém calculado. De que adianta desenhar se nem consegue falar? Você deveria estar se preocupando com coisas mais sérias. Aquela fusão com a empresa alemã, por exemplo. O comentário cortou o ar como uma navalha afiada. Clara baixou os olhos, o sorriso se desvanecendo como tinta na chuva. Roberto, desconfortável com a tensão, fingiu não ouvir. Pegou o café e saiu com pressa, deixando a filha sozinha com o olhar triunfante da madrasta. O silêncio naquele instante doeu mais do que qualquer grito. Mas Lígia ainda não havia terminado com Clara naquele dia. Após Roberto sair, Lígia aproximou-se da mesa e pegou o desenho de Clara. Examinou-o com olhos frios, como quem avalia um objeto sem valor. "Sabe o que vou fazer com isso?" disse, rasgando o papel lentamente. "Vou evitar que seu pai perca tempo com bobagens." Clara tentou recuperar os pedaços, mas Lígia afastou sua mão com um tapa seco. "Aprenda logo, garotinha. Nesta casa, quem não fala, não tem voz. E quem não tem voz, não tem lugar." O que ela não sabia era que Pedro havia testemunhado toda a cena. Horas depois, Lígia caminhava pelos corredores da mansão ao lado de sua melhor amiga, Valéria, uma mulher igualmente interesseira. Seus saltos ecoavam pelo piso de mármore italiano, enquanto Clara, escondida atrás de uma porta, ouvia sem ser vista. "Essa menina me tira do sério", resmungava a madrasta, ajeitando o colar de pérolas. "Uma muda sem futuro. Roberto precisa entender que ela é um peso morto nesta família. Preciso convencer ele a interná-la em algum colégio distante, na Europa talvez. Assim, a casa será só nossa." Valéria riu, cúmplice, tomando um gole do vinho caríssimo. "E a herança? Ouvi dizer que Roberto atualizou o testamento recentemente." Lígia sorriu com frieza que faria um iceberg parecer acolhedor. "Ah, isso eu sei resolver. Estou casada com ele há 3 anos. Conheço seus pontos fracos. Enquanto ela desenha bonequinhos, eu estou construindo o meu lugar ao lado de Roberto. Quando menos esperar, não sobrará espaço para aquela garota." Clara prendeu a respiração, o coração acelerado. Pela primeira vez, ela compreendia completamente o quanto a madrasta a via como inimiga. Não como filha, mas como obstáculo a ser removido. E no fundo, sabia que algo muito pior ainda estava por vir. Enquanto as duas mulheres se afastavam, Pedro surgiu das sombras. Havia escutado cada palavra. Olhou para Clara com compaixão e fez um gesto discreto para que ela o seguisse. No jardim, longe de ouvidos curiosos, ele puxou um pequeno caderno do bolso e escreveu: "Não desista, eu vou te ajudar." Clara leu as palavras e, pela primeira vez em dias, esboçou um sorriso genuíno. Pedro tinha um plano, mas seria perigoso. A mansão estava decorada para a festa de aniversário de Roberto. Tapete vermelho na entrada, garçons uniformizados circulando com bandejas prateadas e convidados disputando espaço para aparecer nas fotos ao lado do milionário. A elite de São Paulo estava presente. Empresários, políticos, celebridades e jornalistas. Clara, vestindo um delicado vestido azul que escolhera sozinha, caminhava pelo salão com passos contidos. Seu olhar buscava apenas o pai, esperando que, naquele dia especial, ele pudesse notar sua presença. Mas alguém estava determinada a estragar sua noite. Em meio ao burburinho, Clara começou a sentir sede. Com gestos discretos, chamou um garçom, um rapaz novo que trabalhava em eventos há pouco tempo. Com as mãos, Clara pediu educadamente um copo d'água. O garçom sorriu e ia servi-la quando Lígia se aproximou, usando um vestido dourado que custara mais que um carro popular. Lígia pendurou-se no ouvido do garçom e cochichou algo. Suas palavras foram acompanhadas de um sorriso falso para os convidados próximos e uma nota de R$ 50 discretamente deslizada para a mão do rapaz. O garçom hesitou, olhou para Clara com expressão constrangida, mas o dinheiro falou mais alto.
O que veio a seguir chocaria toda a festa. Minutos depois, o garçom voltou com um copo aparentemente comum. Clara levou-o aos lábios sem imaginar a crueldade escondida. Assim que engoliu o primeiro gole, a garganta queimou intensamente. Era água misturada com sal grosso, vinagre e algumas gotas de molho de pimenta. Seus olhos se arregalaram em pânico, o corpo inteiro rejeitando o líquido. Ela tossiu violentamente, engasgou-se, quase derrubando o copo. O barulho chamou atenção e convidados próximos começaram a rir. Um grupo de mulheres da alta sociedade cochichou maliciosamente. A filha muda do Roberto. Nem beber água direito consegue. Que constrangimento! Mas o pior ainda estava por vir. Lígia, fingindo preocupação maternal perfeita, aproximou-se rapidamente e esfregou as costas da enteada com gestos teatrais. "Ai, minha querida, você está bem?" disse alto para que todos ouvissem. "Deve ser nervosismo. Ela fica assim em lugares com muita gente." Mas seus olhos brilhavam de prazer cruel com a cena. Roberto, ocupado conversando com empresários japoneses, apenas olhou de longe, sem entender direito o que havia acontecido. Clara então percebeu que estava completamente sozinha. Clara correu para o jardim, lágrimas escorrendo silenciosas. O gosto amargo ainda queimava em sua boca, mas o que mais doía era a gargalhada que ecoava dentro dela. Naquele instante, percebeu que para muitos não passava de um espetáculo cruel. Foi quando sentiu uma mão suave tocar seu ombro. Era Pedro, que havia presenciado toda a humilhação. "Não deixe que elas vençam", ele escreveu rapidamente em seu caderno. "Você vale mais que todas essas pessoas juntas." Pedro então revelou algo que mudaria tudo. "Eu tenho uma ideia, mas vai precisar de coragem." Nos dias que se seguiram à festa, Clara tentou resistir ao peso da humilhação. Voltou aos desenhos com ainda mais dedicação, enchendo páginas inteiras com traços firmes e cores vibrantes. Seus desenhos agora eram diferentes, mais sombrios, mais intensos, carregados de emoção pura. Tentou também se aproximar do pai com renovado esforço. Arrumava seu escritório com cuidado, deixava pequenos bilhetes ilustrados sobre a mesa, desenhos dela e dele caminhando juntos, ou de um jantar em família onde ambos sorriam. Mas Lígia sempre estava um passo à frente. Sempre que Roberto entrava no escritório, Lígia se antecipava. "Ah, querido, veja como essa sala está arrumada", dizia, interceptando os desenhos. "Eu mesma pedi para organizarem especialmente para você." E escondia discretamente os papéis de Clara antes que ele os visse. A gota final caiu em um jantar importante. 3 empresários estrangeiros, 2 alemães e um japonês, visitaram a casa para discutir a maior fusão da carreira de Roberto. Clara desceu as escadas com seu caderno de desenhos, trêmula, mas decidida a mostrar ao pai e aos convidados que tinha algo valioso a oferecer. Era sua última tentativa de ser vista. Ela abriu o caderno, revelando uma pintura colorida da mansão, dos jardins, dos empregados e dos prédios da empresa de Roberto. Um dos empresários alemães, Herr Müller, parou de conversar e olhou impressionado. "Mein Gott, que talento raro", murmurou. "Esta jovem tem uma visão artística extraordinária." Clara sorriu pela primeira vez em semanas. Finalmente, alguém a via. Mas antes que a conversa pudesse continuar, Lígia tomou o caderno das mãos da enteada com um movimento brusco. "Não envergonhe seu pai, Clara", disse com voz doce, mas olhar venenoso. "Ninguém está interessado em rabiscos de criança." E então, diante de todos, cometeu o ato mais cruel de sua vida. Lígia rasgou as páginas uma a uma, lentamente, deixando os pedaços caírem sobre a mesa como folhas mortas. Cada rasgão era calculado, cada movimento uma humilhação deliberada. Clara ficou completamente paralisada. Seus olhos marejados tentavam encontrar apoio no pai, mas Roberto,
Envergonhado com os convidados, não moveu um dedo. Clara então subiu correndo as escadas, trancou-se no quarto e caiu no chão, soluçando. Pela primeira vez, sentiu que não havia razão para continuar tentando. Mas Pedro havia testemunhado tudo, e desta vez ele não ficaria em silêncio. Naquela madrugada, Pedro desceu até a sala onde os pedaços do caderno haviam sido jogados no lixo. Com paciência, começou a colar cada fragmento, como quem reconstrói um tesouro arqueológico. Ao ver os desenhos remontados, teve uma revelação. Clara não era apenas talentosa, ela era genial. Aqueles não eram rabiscos de criança, como Lígia havia dito. Eram obras de arte verdadeiras. Na manhã seguinte, bateu à porta do quarto dela. Clara abriu com os olhos inchados de tanto chorar. Pedro mostrou os desenhos que conseguiu salvar, cuidadosamente colados com fita. "Você não pode desistir, menina", escreveu em seu caderno. "Sua voz está aqui, nem precisa de palavras. O mundo escuta você através disso." Clara o abraçou, emocionada. Era a primeira vez que alguém, além dela mesma, acreditava de verdade em seu dom. Pedro então revelou seu segredo mais guardado. Puxou uma foto velha da carteira. Nela, um jovem Pedro com cerca de 20 anos segurava um violão em um palco pequeno. "Eu também era artista", escreveu. "Cantava em bares, sonhava em ser músico, até o acidente que me tirou a voz." Clara arregalou os olhos, surpresa. "Mas aprendi algo importante. Quando uma forma de expressão é tirada de nós, devemos encontrar outra. Você encontrou a sua. E é linda." A partir daquele dia, Pedro se tornou seu mentor secreto. Pedro passou a ajudá-la em segredo. Levava papéis de alta qualidade, tintas profissionais, até um cavalete improvisado que montou em uma sala abandonada do subsolo. Pedro tinha acesso ao prédio da empresa de Roberto. Num desses dias, teve uma ideia ousada. Sugeriu a Clara preparar uma pequena exposição escondida em um dos salões menos usados. Clara hesitou, mas finalmente aceitou. Passaram semanas organizando a mostra secreta. Cada desenho contava um pedaço de sua vida. A infância solitária, o sonho de ser professora, a dor das humilhações e também a beleza que ela ainda conseguia enxergar no mundo. Enquanto montavam os quadros, Pedro fez uma descoberta chocante. Entre os papéis deixados sobre uma mesa no escritório de Roberto, Pedro encontrou algo que o deixou gelado. Bilhetes e anotações na letra de Lígia, revelando que ela planejava muito mais do que simplesmente afastar Clara da herança. Ele guardou as provas cuidadosamente. "Um dia, Clara, tudo isso vai ser útil", escreveu. "E nesse dia, você não estará mais em silêncio." A jovem sorriu, tímida, mas com o coração batendo mais forte. Pela primeira vez em sua vida, sentia que o silêncio podia se transformar em grito, e o momento desse grito estava chegando. Era noite de gala na empresa de Roberto, o evento mais importante do ano. O salão estava lotado de empresários, jornalistas, políticos e celebridades. Telões gigantes exibiam imagens dos projetos milionários que o homem tanto se orgulhava. Clara entrou devagar, acompanhada discretamente por Pedro. Vestia um simples vestido branco, mas seus olhos carregavam uma determinação inédita. Ninguém imaginava que aquela seria a noite em que tudo mudaria. Enquanto Roberto discursava no palco central, falando sobre crescimento, sucesso e futuro, as luzes do salão subitamente mudaram. Pedro, que havia passado dias estudando o sistema audiovisual do prédio, ativou seu plano. Um dos telões principais apagou por alguns segundos, causando murmúrios na plateia. E então surgiu a primeira imagem que mudaria tudo. Era um desenho feito à mão, colorido e detalhado. Clara, sozinha em um canto da mansão, enquanto ao fundo os adultos riam e conversavam, completamente alheios à sua presença. Um murmúrio de surpresa correu pela plateia. Logo depois, outro desenho surgiu na tela.
Clara pedindo um copo d'água em uma festa, com o olhar aflito e convidados rindo dela ao fundo. As pessoas começaram a silenciar gradualmente. O impacto visual era imediato e profundo. Desenho após desenho, a vida da menina era exposta diante de todos. Sua solidão profunda, seus sonhos frustrados, suas lágrimas escondidas. Cada quadro era um grito silencioso, uma verdade que não podia mais ser ignorada. No centro da plateia, Roberto olhava atônito. Jamais imaginara que a filha carregasse dentro de si tamanha voz artística. Lígia levantou-se abruptamente, tentando interromper. "Isso é ridículo!" gritou. "São apenas rabiscos. Alguém pare essa palhaçada!" Mas ninguém a ouviu. Todos os olhares estavam hipnotizados pelo telão. Naquele instante, pela primeira vez em sua vida, era ela quem dominava completamente a sala. Mas o mais impactante ainda estava por vir. Quando parecia que a apresentação terminaria apenas causando comoção emocional, surgiu a sequência final de desenhos, mais fortes, mais reveladores. Um deles mostrava Lígia sorrindo maliciosamente enquanto rasgava um caderno de Clara. Outro revelava a madrasta cochichando ao ouvido de um garçom, com uma nota de dinheiro sendo passada discretamente. Por fim, surgiu o desenho mais impactante de todos. Uma imagem com palavras escritas de próprio punho, copiadas dos bilhetes que Pedro havia encontrado. "Preciso convencer Roberto a internar Clara. Assim, a casa será só minha. A herança também. Uma muda não precisa de milhões." O salão explodiu em murmúrios indignados. As pessoas começaram a se voltar contra Lígia, que empalideceu como se houvesse visto um fantasma. "Isso é uma mentira descarada", gritou nervosa. "Essa garota inventou tudo. É doente mental." Mas Pedro levantou-se entre os convidados. Caminhando até a frente do salão, ele segurava uma pasta com os bilhetes originais. Com gestos claros, apontou para os documentos e depois para a tela. Um jornalista próximo entendeu imediatamente e pegou os papéis, comparando-os com o que estava sendo projetado. "Não são invenções!" gritou o jornalista. "São as próprias anotações dela. Clara só transformou em arte o que sofreu calada por anos." Lígia tentou se aproximar de Roberto desesperada. "Amor, não acredite nisso. Você sabe que sempre quis o melhor para você e para sua família." Roberto, porém, não disse uma palavra. O olhar pesado que lançou sobre ela bastava. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário via toda a verdade diante dos próprios olhos. Roberto levantou-se diante de todos. Sua voz, firme mas embargada, ecoou pelo salão. "Chega!" Olhou para Lígia com desprezo. "Você acabou de sair da minha vida neste instante. Vá embora da minha casa, vá embora da minha empresa, vá embora da minha vida." A indignação coletiva era tão grande que até convidados começaram a pedir sua saída. Vaias e gritos de fora ecoaram pelo salão. Lígia foi escoltada para fora, sob vaias ensurdecedoras. Roberto então voltou-se para Clara. Aproximou-se devagar, como se cada passo fosse uma confissão de todos os erros que cometera. Clara segurava o caderno junto ao peito, ainda assustada. Roberto parou diante dela, com lágrimas nos olhos. "Me perdoa, filha", disse, sua voz quebrando. "Eu passei 17 anos sem te escutar, quando na verdade você sempre gritou. Você sempre teve uma voz. E que voz linda!" Abraçou-a forte, diante de todos. A plateia, profundamente emocionada, aplaudiu de pé em uma ovação que durou vários minutos. Clara, mesmo sem voz, retribuiu com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Pedro, ao lado, observava a cena com lágrimas nos olhos. Sabia que aquele era o início de uma nova história, mas ainda haveria uma última surpresa naquela noite. Herr Müller, o empresário alemão que havia admirado os desenhos de Clara semanas antes, aproximou-se do palco. Em suas mãos, carregava um cartão de visitas dourado. "Senhor Roberto", disse em inglês,
Sua filha tem um talento extraordinário. Na Alemanha, temos uma fundação que apoia jovens artistas excepcionais. Gostaríamos de convidar Clara para uma exposição internacional em Berlim. O empresário japonês, Sr. Tanaka, também se adiantou. No Japão, valorizamos muito a arte que expressa a emoção verdadeira. Nossas galerias estariam honradas em exibir o trabalho de sua filha. Clara olhou para o pai incrédula. Em uma única noite, havia passado de invisível a reconhecida internacionalmente. Roberto sorriu, orgulhoso pela primeira vez em anos. A decisão é dela. Sempre deveria ter sido. Às vezes não é a voz que fala mais alto, mas sim o coração que ninguém conseguiu calar. E quando alguém finalmente escuta, o silêncio se transforma na mais poderosa das verdades. 6 meses depois, Clara caminhava por uma galeria de arte no centro de São Paulo, mas não era uma visitante, era a artista homenageada. Quadros coloridos e poderosos preenchiam as paredes, cada um com sua assinatura discreta no canto. Clara Alves. A exposição se chamava Vozes do Silêncio e havia atraído não apenas críticos de arte, mas famílias inteiras, estudantes e pessoas que, como Clara, viviam com deficiências que as faziam sentir-se invisíveis. Roberto estava lá, transformado. Não era mais o empresário ausente. Havia reduzido drasticamente suas horas de trabalho para passar tempo com a filha. Contava a todos sobre o talento de Clara, seus olhos brilhando de orgulho genuíno. "Aquela é minha filha", dizia para qualquer pessoa que quisesse ouvir. "Ela me ensinou que existem muitas formas de ser ouvido no mundo." Pedro também estava presente, agora oficialmente o assistente pessoal de Clara. Havia se tornado uma figura paterna que ela nunca tivera. A exposição havia se tornado um fenômeno. Críticos de arte de 3 países haviam elogiado o trabalho de Clara. Ofertas de galerias internacionais chegavam diariamente. Mas o que mais emocionava Clara eram as crianças que visitavam a exposição. Muitas delas também tinham dificuldades de comunicação e se viam representadas em seus desenhos. Uma menina pequena, de cerca de 8 anos, aproximou-se dela. A criança era surda e usava aparelhos auditivos. Com as mãos, fez sinais que Clara já havia aprendido a entender. "Obrigada por me mostrar que posso ser vista." Clara sorriu e desenhou rapidamente um pequeno coração em uma folha, entregando à menina. Foi um momento que a emocionou mais do que qualquer crítica profissional. Ao final da noite, quando os últimos visitantes saíam, Roberto se aproximou da filha. Segurou a mão dela e disse baixinho, como se fizesse uma promessa sagrada: "Nunca mais vou deixar de ouvir você, e vou me certificar de que o mundo também escute." Clara sorriu e pela primeira vez tentou articular uma palavra. Não saiu som, mas Roberto entendeu o movimento dos lábios. "Pai." Não precisava dizer mais nada. Seus olhos falavam tudo. E assim, de um copo cruel servido em uma noite de festa, nasceu a transformação que mudou para sempre a vida daquela jovem e de todos ao seu redor. 1 ano depois, Clara havia inaugurado uma escola de arte para crianças com necessidades especiais. O projeto, financiado integralmente por Roberto, atendia gratuitamente mais de 100 crianças. Lígia havia tentado processar Roberto pelo divórcio, mas as evidências de crueldade foram tão abundantes que ela não recebeu nada além de uma pequena quantia. Mudou-se para outro estado e nunca mais foi vista na alta sociedade paulistana. Pedro havia escrito um livro sobre a experiência que se tornou best-seller, Quando o Silêncio Fala, a História de Clara. Todos os direitos autorais foram doados para instituições que cuidam de crianças com deficiências. E Clara? Clara continuava desenhando, mas agora também ensinava. Havia desenvolvido um método único de ensino de arte através de expressão visual, que estava sendo estudado por universidades do mundo inteiro.
Seu sonho de ser professora se realizara de uma forma que jamais imaginou. Ela não apenas ensinava arte, mas ensinava o mundo a ouvir vozes que não fazem som. A menina que um dia foi invisível, agora iluminava a vida de centenas de outras crianças. E sempre que alguém perguntava como encontrar a sua voz, Clara simplesmente sorria e apontava para seus desenhos. Afinal, descobrira que as palavras mais poderosas nem sempre precisam ser faladas. E você, o que achou dessa história? Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe. Porque histórias como essa nos lembram que até o silêncio pode ter uma voz. E que essa voz pode mudar o mundo.